Dando continuidade à nossa correção das questões do concurso da PM de São Paulo, agora a História do Brasil. E aqui em História do Brasil, a gente já começa falando de 1942, então provavelmente aí período de Segunda Guerra Mundial, falando da relação do Brasil, que se alinhou aos Estados Unidos, né? E decidiu romper relações com o eixo. Vamos ver aí o comando da questão. Antes do envio das tropas à Europa, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu por meio do quê? Então vamos ler aqui o que a questão pede. Os ataques aos navios brasileiros foram apenas o empurrão final que levou o Brasil a passar totalmente para a órbita dos aliados, em especial dos americanos. O Brasil já havia se alinhado com os Estados Unidos em janeiro de 1942, quando decidiu romper relações com o eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão, que já estavam em guerra com os americanos, isso após o ataque de Pearl Harbor em 42, quando os Estados Unidos declarou guerra com o Japão, Japão sendo aliado aí ao eixo Itália e Alemanha, automaticamente os Estados Unidos, o grande nome dos aliados, entrou em guerra com este bloco. Ainda demoraria 2 anos para o Brasil enviasse tropas, verdade? Teria que passar pela formação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira e dos Centapuas, a FAB. Antes do envio de tropas à Europa, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu por meio do quê? Bem, o Brasil era muito conhecido pelas suas commodities, né? Alimentação, alguns remédios, mas principalmente o ciclo da borracha do Brasil estava muito forte. O Brasil chegou a montar um grupo de soldados para extrair a borracha no Amazonas, chamado de Soldados da Borracha ou Soldados da Seringa. Então o Brasil ficou inicialmente ali antes da tropa da Força Expedicionária Brasileira ficar pronta, enviando suprimento para os aliados, principalmente borracha para o esforço de guerra. Então vamos lá. A formalização de acordos bilaterais com a França. Bem, o Brasil se uniu bilateralmente com os Estados Unidos no que a gente chama de política da boa vizinhança. Então essa questão aqui para mim não faz muito sentido, apesar da França ser um país aliado. B. A permissão dos aliados para o uso de portos e bases aéreas brasileiras, além do envio de matéria-prima, principalmente da borracha amazônica. É aquilo que a gente falou, aqui está fazendo muito sentido, sem contar também que o Brasil abriu aí portas do Nordeste brasileiro para a formação de um aeroporto, de uma base aérea americana, para bombardear a costa africana, que estava nessa altura ocupada pelos Afrika Korps, liderada pelo general alemão Erwin Rommel. Então vamos lá. A C. A parceria do Brasil com empresas inglesas para a construção da siderurgia do Rio de Janeiro e fornecimento de artefatos de guerra. Bem, a siderurgia nacional brasileira veio com os americanos. Esquece essa daqui. Do ataque coordenado submarinos estadunidenses e brasileiros a navios mercantes japoneses em retaliação ao ataque japonês de Pearl Harbor. O Brasil patrulhou as águas costeiras nossas e também navios no Atlântico que levavam tropas e suprimentos para a Europa. Então essa aqui também para mim não faz sentido. Do patrulhamento marítimo e aéreo para apoiar os ataques aliados aos navios do eixo na costa atlântica do continente africano. Bem, isso também ocorreu, mas a maior participação do Brasil, sem dúvida, foi aí o envio de suprimentos, principalmente de borracha, para os aliados, tá? Enquanto o Brasil não entrava na luta. Por quê? Para mim, a partir do momento que o Brasil começa a atacar os navios do eixo, principalmente os submarinos, ele já está automaticamente na luta, tá? Então a resposta correta é a B.